Olá, queridos, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus queridos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre 3 agentes no livro do Apocalipse. Nós vamos trabalhar sobre a identidade de quem é o grande dragão, a besta e o falso profeta no livro do Apocalipse. Ok? Bom, vamos aqui ler no capítulo 12 do livro de Apocalipse, sobre logo o dragão. 12:3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Vamos lá, vamos começar pelo grande dragão. Quem é o grande dragão? De acordo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela diz que o grande dragão é um símbolo do Império Romano. Eu vou ler aqui, as profecias do Apocalipse de Uriah Smith, que foi um dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele é uma das colunas da igreja. Capítulo 194, o que ele diz? Pelo dragão do capítulo anterior e a primeira besta deste capítulo, apresenta-se-nos o poder romano como um todo em suas duas fases, pagã e papal. Vou repetir aqui as palavras dele. Pelo dragão do capítulo anterior, ele está se referindo ao capítulo 12, e a primeira besta deste capítulo, do capítulo 13, apresenta-se-nos o poder romano como um todo em suas duas fases, pagã e papal. Então, de acordo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o grande dragão que se apresenta no capítulo 12 representa o Império Romano pagão, Roma pagã. E a besta saída do mar do capítulo 13 representa Roma papal. E a besta que cultua a primeira, ou seja, a segunda besta, chamada o falso profeta, representa os Estados Unidos. Esta é a interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seguindo, obviamente, a interpretação da sua profetisa Ellen Gould White e, como eu falei, também de Uriah Smith. Ele foi um dos fundadores também da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele é do tempo de Ellen Gould White. Então, aqui nós vamos agora interpretar estes símbolos. É claro que a imagem do dragão, da besta e do falso profeta são símbolos. Agora, o que estes símbolos, o que estes animais realmente representam, é preciso nós vermos à luz da palavra de Deus. Para o autor sagrado, para quem escreveu o livro do Apocalipse, será que realmente o grande dragão representava o Império Romano? Roma pagã, conforme dizem os adventistas do sétimo dia? Será que a besta saída do mar representa Roma papal? E o falso profeta, a segunda besta, representa os Estados Unidos? Bom, é para isso que eu vim fazer este vídeo. Então vamos lá. Nada melhor para nos dar a resposta do que o vidente do Apocalipse. Ele, falando sobre o dragão, ele diz o quê? Viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Vamos aqui, queridos. O que ele diz mais sobre o dragão? E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Ok. Vamos prender nossa atenção aqui sobre o dragão. Quem é o grande dragão? Se realmente é o Império Romano pagão. Mas não prevalecer nem mais o seu lugar se achou nos céus. Versículo 9 chama sua atenção para isso. E foi precipitado o grande dragão.
Até aqui ele só diz o grande dragão. Agora vamos ler. Ele vai começar a identificar quem é o grande dragão. A antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ora, queridos, de acordo com o autor do Apocalipse, ele aqui já deu pistas suficientes para nós rejeitarmos esta ideia da igreja adventista de que o grande dragão é ou representa o Império Romano. Ora, de acordo com o autor do livro do Apocalipse, o grande dragão é a antiga serpente. E quando ele diz antiga serpente, o que é que ele tem em mente aqui? Se você já leu a Bíblia Sagrada, se você já leu pelo menos o livro de Gênesis, você vai saber que quando o autor identifica o grande dragão com a antiga serpente, ele está nos levando para Gênesis capítulo 3. E a grande serpente, ali é exatamente a serpente que tentou Adão e Eva. Em outras palavras, na tradição judaica, principalmente na tradição judaico-cristã, a antiga serpente é exatamente o diabo. E o próprio autor aqui ele diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Então, para o autor do Apocalipse, o grande dragão, ele representa um ser pessoal. Para começo de conversa, o grande dragão, ele representa um ser pessoal e não um império. O grande dragão, ele além de ser um ser pessoal, ele também é um ser espiritual. Ele não faz parte do mundo físico, ele não faz parte do mundo visível. O grande dragão, ele na verdade ele é a antiga serpente, mais ainda, ele é chamado o diabo e Satanás. Ele é o grande enganador das nações. Então, de já, você já está vendo que a ideia da Igreja Adventista sétimo dia, a ideia proposta por Ellen Goldwhite e os outros líderes da Igreja Adventista, ela está sendo fulminada, ela está sendo, vamos dizer assim, revogada, refutada. Por quê? Porque que nós temos que fazer uma escolha. Ou você fica com a interpretação a partir dos olhos da Bíblia Sagrada, ou você fica com a pseudo-interpretação, a pseudo-exegese da Igreja Adventista sétimo dia. Então, neste ponto, nós temos que escolher, e eu vou escolher ficar com a interpretação de João, o próprio que escreveu o livro do Apocalipse. Bom, para João, o grande dragão é um símbolo que aponta para onde? Para um império? Não. Mas para um espírito. A saber, para o diabo, para a antiga serpente. Outra coisa que vamos analisar. As pistas que o autor deu até aqui são inconfundíveis e são claras. Pergunta aqui para vocês. De acordo com a Igreja Adventista, o grande dragão representa o Império Romano. Mas o autor aqui, ele identifica o grande dragão com a antiga serpente. E a antiga serpente, ela nos remete ao Éden. Aí eu pergunto, lê, quando Adão foi tentado, quando Adão caiu, já existia o Império Romano naquela época? Não existia o Império Romano. Logo, a antiga serpente, que é chamada de Diabo Satanás, não pode ser o Império Romano. O Império Romano ele não existia quando Adão e Eva foi criado. Aliás, diga-se de passagem, nenhum império humano existia quando Adão e Eva foram criados. Logo, a antiga serpente, que é chamada o Diabo Satanás, não pode, de forma alguma, representar o Império Romano. Mas vamos mais à frente aqui, ainda falando sobre o diabo. Vamos aqui. Aqui no capítulo 20 do livro do Apocalipse, ele vai dar mais, aqui ele vai repetir o que ele já disse sobre a identidade do grande dragão. O que ele diz aqui, Apocalipse 20, versículo 12. Ele prendeu
o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Ora, mais uma vez, aqui vai a minha observação. Sendo o grande dragão, chamado antiga serpente, diabo, Satanás, se é o Império Romano, a minha pergunta para os adventistas é: o Império Romano existiu nos dias de Adão? Não. Mas o autor está dizendo aqui, de forma indireta, que o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo Satanás, já existiu nos dias de Adão. Por quê? Porque a antiga serpente aqui é a mesma serpente do Éden que tentou Adão e Eva. Ok, queridos? Sobre agora a besta. Sobre a besta saída do mar. Mais uma vez eu vou fazer questão de ler aqui as próprias palavras de novo do autor adventista. O que é que ele diz? Pelo dragão do capítulo anterior, que é o capítulo 12, e a primeira besta deste capítulo, que é o 13, apresenta-se-nos o poder romano como um todo em suas duas fases, pagã, ele se refere ao grande dragão, e papal, a primeira besta do mar. Estes animais simbólicos, tanto um como o outro, têm 7 cabeças e 10 pontas. Muito bem, então vamos lá. E sobre a besta que sobe do mar, será que ela representa um poder, um império? Vamos ver isso, né? A besta, capítulo 3, a besta que e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Bom, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a primeira besta, a besta saída do mar, ela representa um poder, a saber, Roma papal. Em outras palavras, a besta saída do mar, ela representa o papado. Se você quiser saber melhor, representa a Igreja Católica na pessoa dos seus líderes, dos papas. Mas será que é isso mesmo? Será? Será que João, que escreveu o livro do Apocalipse por volta do ano 100, talvez 96, 100, mais tarde dá 110, quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele tinha em mente sim um poder. Lembre-se disso. Quando o autor do livro do Apocalipse, ele escreveu o seu livro, ao ele falar da besta subindo do mar, sim, ele tinha em mente um poder, diga-se de passagem, um poder opressor, um poder que na sua época, e aqui eu quero que você pare e preste bem atenção, um poder que na sua época, nos seus dias, já estava em ação, já estava perseguindo a igreja. Que poder este? O Império Romano. Então, a besta saída do mar, ela representa um império, sim, mas não Roma papal. Ela representa Roma pagã. Repito, a besta saída do mar, ela representa um império, sim, mas não Roma papal, e sim Roma pagã. Agora, o que eu preciso lhe dizer é o seguinte: de acordo com o autor do livro do Apocalipse, a besta saída do mar, ela tem um duplo simbolismo. Ok? O dragão não, ele não tem um duplo simbolismo. O dragão, ele simboliza apenas uma coisa: o diabo e Satanás, a antiga serpente. Mas a besta que sai do mar, ela tem um duplo simbolismo, ou melhor, a besta. A besta do livro do Apocalipse, no capítulo 13, ela tem um duplo simbolismo. Por exemplo, quando nós lemos no capítulo 11, versículo 7, diz que a besta que sobe do abismo, ali nós não vemos a besta subindo do mar, e sim do abismo.
Naquele ponto ali, em Apocalipse 11:7, a besta vista subir do abismo, e o abismo ali é o Hades. E o que é o Hades? É o mundo ou o habitat ou a prisão dos espíritos, no caso dos espíritos mortos. Então, quando João fala e vi a besta subir do abismo, ele está falando ali da besta como um indivíduo. E a besta em questão ali é um indivíduo anticristão, ou seja, o anticristo. Ok? Então, a primeira menção que o autor sagrado faz à besta está no livro do Apocalipse, capítulo 11 e verso 7. E quando ele diz, e vi a besta subindo do abismo e lutar contra as duas testemunhas e matá-las, ele está falando ali do anticristo. Para o autor sagrado, o anticristo é alguém que já existiu na Terra. Quando ele escreveu o livro do Apocalipse, a besta não existia porque estava morta, e na qualidade de ela estar morta, é por isso que ele viu o espírito da besta subindo do abismo, ou estava no abismo quando ele escreveu o livro do Apocalipse. A besta se encontrava no abismo, ou seja, no Hades. Mas por quê? Porque a besta estava morta. Ok? Então, para o autor sagrado, o anticristo é alguém que já teve uma existência nesta vida. No momento, não só quando ele escreveu, mas no momento que eu estou falando contigo agora, o espírito da besta ela está confinada no abismo, ou seja, no Hades, está preso. Mas chegará um dia, isso é crença do autor do livro do Apocalipse, que a besta ela ressuscitará, literalmente, o seu corpo ressuscitará, será refeito, se levantará dos mortos. E o seu espírito ele será liberado do Hades, ou seja, do abismo, e unido ao corpo ressurreto, a besta fará perseguição à igreja. A besta matará, assassinará os dois grandes profetas de Deus, que de acordo com a antiga tradição cristã, tradição esta representada, por exemplo, Ireneu de Leão, Tertuliano, Hipólito de Roma, eles acreditavam que as duas testemunhas serão Enoque e Elias, e que serão assassinados pela besta, ou seja, pelo anticristo nos últimos dias. Então eu estou te dando aqui a interpretação a partir dos óculos do autor do Apocalipse. Ok? Então a primeira vez que ele faz menção à besta, ele tem em mente um indivíduo e não um império. Quando ele chega aqui no capítulo 13, que ele fala da besta saindo do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, nesta descrição aqui, ele tem em mente, ele associa a besta com um império, não mais com um indivíduo, com um império, a saber, o Império Romano. E quando ele diz, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, ora, a besta ela aparece tendo 7 cabeças, mas uma de suas cabeças ele via como ferida de morte. Esta ferida de morte, o autor sagrado ele tem em mente aqui a pessoa de Nero que passou pela morte. Para o autor sagrado, o anticristo é o imperador Nero. E quando ele diz, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, ele está falando da morte do anticristo que era Nero. E a sua chaga mortal fora curada. Aqui ele está falando da ressurreição de Nero, como sendo o anticristo. Para o autor do Apocalipse, o anticristo será o imperador Nero ressurrecto, ressuscitado dentre os mortos. Daí quando ele diz, vi uma de suas cabeças, ou seja, das 7 cabeças do Império Romano, dos 7 Césares, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, ele está falando da morte do anticristo, que era o imperador Nero, o primeiro perseguidor da igreja. Tertuliano faz alusão a isso. E sua chaga mortal fora curada, que ele está falando da ressurreição do anticristo, que é Nero. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão. O dragão aqui não é o Império Romano. O dragão aqui é o poder espiritual por trás do Império Romano. É o diabo e Satanás. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. A besta aqui, como eu estou falando para vocês, ela existe na besta um duplo significado.
a besta. Primeiro significado é o anticristo, um indivíduo. Depois, no capítulo 13, o autor apresenta a besta. Quando a besta tem 7 cabeças e 10 chifres, lembre-se, quando o autor descreve a besta com 7 cabeças e 10 chifres, ele tem em mente não um indivíduo, mas o Império Romano. E adorar o dragão, que é Satanás, que deu à besta, que é o Império Romano, o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar com ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Neste ponto aqui, veja que o autor no capítulo 13, ele começa, ao descrever a besta com 7 cabeças e 10 chifres, ele começa a associar a besta com o Império Romano. Mas logo ele deixa de associar a besta com o Império Romano e ele canaliza a sua atenção em uma das 7 cabeças, a saber, na cabeça que sofreu a chaga, que tinha uma chaga mortal, mas que esta cabeça foi curada. Então, para o autor sagrado, a besta ela tem um duplo simbolismo, representa primeiro um indivíduo, capítulo 11 de Apocalipse, e depois ele apresenta a besta como o Império Romano, mas depois ele volta a canalizar, a focar a sua atenção na besta como um indivíduo. E aqui no versículo 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, ou seja, por 3 anos e meio. A besta, ela continuará. Por que o autor diz? E deu-se-lhe, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Por que o autor está dizendo continuar? Ora, se você ler aqui no capítulo 11 do livro de Apocalipse, eu vou mostrar para você. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidos de pano de saco. O ministério das 2 testemunhas, o ministério profético, que nós identificamos de acordo com a tradição patrística, nós identificamos as 2 testemunhas com Enoque e Elias, e também o 4º livro de Esdras, capítulo 6, 26, diz que Enoque e Elias aparecerão nos últimos dias para pregar a nação de Israel aos habitantes da terra. Então, o ministério das 2 testemunhas durará exatamente 3 anos e meio. E perceba que quando as 2 testemunhas estiverem pregando, o anticristo ele já existirá. E por que eu sei? Porque o anticristo é ele próprio que assassinará as 2 testemunhas. Olha o que diz aqui, 11:7. E quando acabar o seu testemunho, ou seja, o testemunho das 2 testemunhas, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, sobre as 2 testemunhas, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, a saber, a cidade de Jerusalém. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, literalmente, e os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Ora, queridos, isto acontecerá quando? Com a morte das 2 testemunhas, encerra-se o período da 6ª trombeta. E quem foi que assassinou as 2 testemunhas? O anticristo. Quando eu disse para você que as 2 testemunhas profetizaram por 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias,
E quando o autor aqui em Apocalipse 13, verso 5 diz, ó, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, quando diz para continuar por 42 meses, é porque ele já vinha atuando ali no período das duas testemunhas. E a partir do momento em que a besta ela assassina as duas testemunhas, a besta ela vai continuar por 42 meses, ok? A besta ela vai continuar perseguindo os santos por 42 meses. Quem são os santos? No livro do Apocalipse é exatamente a igreja. Aqui eu aproveito para refutar os pré-tribulacionistas que dizem que os santos são judeus. Não. Os santos no livro do Apocalipse são a igreja. Os santos é uma referência aos cristãos que serão mortos pela besta, pelo anticristo. Ok, queridos? Mas voltando aqui a refutar, aqui focar o nosso assunto para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela diz que a besta representa, a besta aí do mar representa Roma papal. Não. De acordo com o autor do livro do Apocalipse, a besta saída do mar, repito, ela tem um duplo simbolismo. Ela representa, primeiro, o anticristo, o indivíduo, depois Roma pagã e não Roma papal. Outra coisa que nós devemos observar é que Roma papal ainda não existia nos dias do autor sagrado. Isso é importante você saber. Roma pagã, ou melhor, Roma papal, o papado não existia nos dias do autor do Apocalipse. Ao passo que Roma pagã, ou seja, o Império Romano, já existia nos dias do Apocalipse. E a capital do Império Romano era exatamente a cidade de Roma. Então, a cidade de Roma, como capital do Império Romano, dominava as nações nos dias do autor sagrado. É isso que ele diz aqui para nós. Ó. Vamos aqui capítulo 17. Olha o que ele diz aqui. Ó. Quem é a mulher aqui? Ó, Apocalipse capítulo 17, versículo 4. Ó. E a mulher está vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, aqui são cristãos, e o sangue das testemunhas de Jesus. E vindo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então veja bem, quem é esta mulher aqui embriagada com o sangue dos santos, dos mártires de Cristo? É a cidade de Roma, capital do Império Romano dos dias do livro do Apocalipse. Por que eu sei que esta mulher que representa Roma, a capital do Império Romano? Vamos aqui para Apocalipse capítulo 17 e versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Veja que o autor ele fala no presente, no seu presente ele diz, ó, e a mulher que viste é a grande cidade. Ele não diz, ó, que reinará sobre os reis da terra. Porque se ele dissesse assim, e a mulher que viste é a grande cidade que reinará sobre os reis da terra, nós poderíamos até concordar que fosse a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas visto que ele traz para o seu presente, ele diz, e a mulher que viste no presente, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, perguntamos, qual era o poder reinante nos dias do autor sagrado? Qual era a cidade que reinava sobre os reis da terra? Só existe uma resposta. Roma. E Roma era a capital do Império Romano. Logo, a besta saída do mar representa não Roma papal, mas sim Roma pagã, cuja capital, cuja sede estava em Roma, meus queridos. Outra coisa, se você achar estranho que a besta ela tem um duplo simbolismo, eu vou aqui te dar uma prova do que eu estou lhe dizendo. Apocalipse capítulo 17,
Vamos começar no versículo 8. A besta que viste foi e já não é. Ele está falando aqui do anticristo, do indivíduo. A besta que viste, ou seja, que existiu, foi, ou seja, existiu e já não é. Ou seja, quando ele escreveu, não existia, corporalmente falando. E há de subir do abismo, ou seja, para o autor sagrado, a besta existiu, não existia, mas tornaria a existir. E ela subiria, o seu espírito, ele sairia do abismo, ou seja, do Hades. E a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Por ir à perdição, o autor tem em mente aqui o lago de fogo. Agora vamos aqui para o versículo 9. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Ó, o que representa as 7 cabeças? 7 montes. Só isso? Sobre os quais a mulher está assentada. Ora, quando ele diz que a mulher representa a cidade de Roma, o autor está dando pistas aqui. Roma, nós sabemos que Roma ela foi edificada e ela é edificada sobre 7 montes, 7 colinas. Então o autor está dando uma pista geográfica para você saber quem é a mulher. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está edificada. Ora, sabemos que Roma está edificada literalmente sobre 7 montes. Agora, ó o que os 7 montes representam, ou seja, as 7 cabeças. O que as 7 cabeças também representam? E são também 7 reis. Ó, entrou no duplo simbolismo. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e não é, ou seja, existiu e não existe quando ele escreveu o Apocalipse, é ela também o 8º rei e é dos 7 e vai à perdição. Veja bem, a besta ela é apresentada como tendo 7 cabeças. Eu já lhe falei que o anticristo ele é associado ao imperador Nero. O imperador Nero ele é exatamente uma destas 7 cabeças do Império Romano. E quando o autor diz que a besta era, ele está associando ao imperador Nero. Não é, ele está dizendo que a besta está morta. No momento que ele escreveu, o anticristo estava morto. Mas o anticristo ele voltaria a subir do abismo, ou seja, ele ressuscitaria dos mortos. E quando ele diz aqui, ó, e a besta que era, ou seja, existiu, não é, não existe, é ela também o 8º rei, e é dos 7 e vai à perdição. Então perceba, meu querido, que a besta ela tem uma dupla existência. Por quê? Porque o autor ele associa a besta com o imperador Nero, que estava morto, mas este mesmo imperador ele voltaria à vida. Então daí ele dizer que o anticristo é um dos 7 e ao mesmo tempo que ele é um dos 7, ele é o 8º rei. E para o autor do Apocalipse, o anticristo ele é o primeiro que perseguiu a igreja e será também o último que perseguirá a igreja. Então era a crença do autor sagrado que o anticristo ele foi o primeiro perseguidor romano. Ele foi o primeiro imperador romano a perseguir a igreja. Para o autor sagrado é isso. E ele também será o último imperador romano a perseguir a igreja. O que eu estou lhe transmitindo aqui é uma exegese a partir do texto sagrado. O que eu estou lhe transmitindo aqui é o ponto de vista do autor sagrado. Se isso parece estranho a você, se a minha exegese é uma novidade para você, com todo respeito eu lhe digo, só é novidade para você porque você tem pouco estudo, porque você não é dado a estudar a antiguidade cristã, porque qualquer um que conheça as crenças cristãs primitivas, ele não vai estranhar a minha exegese. Qualquer um que procurar entender realmente a mensagem do livro do Apocalipse a partir da ótica do autor sagrado, ele não vai estranhar, ele não vai se escandalizar com o que eu estou falando. Ok? Então vamos aqui. E agora? E a segunda besta, saída da terra? Ela representa
um império, um poder? Bom, os adventistas do sétimo dia dizem que tanto o dragão, como a besta do mar, como a besta da terra representam impérios, poderes. O grande dragão representa o Império Romano pagão, a besta do mar representa Roma papal e a besta da terra representa quem? Os Estados Unidos. Tudo isso nós vemos aqui, ó, no livro de Uriah Smith. Já refutamos a questão de que o dragão representa o Império Romano pagão. Já refutamos. Já mostramos para você aqui que a besta saída do mar não representa a Igreja Católica Apostólica Romana, ou, em outras palavras, Roma Papal. Isso já está refutado. Quanto a besta saída da terra, será que ela representa os Estados Unidos? Será? Não, é só uma questão de você analisar. Ora, se Roma pagã, ou melhor, se a primeira besta do mar, ela tem um duplo simbolismo, representa o anticristo e também o Império Romano, Roma pagã, o livro do Apocalipse mostra que a finalidade da segunda besta, entendeu? É dar apoio à primeira. Está bem aqui, ó. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, ou na sua presença. Então, é contemporâneo da primeira besta. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Ora, queridos, outra coisa, o que se descreve aqui sobre a segunda besta, por exemplo, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, isso aqui é literal. Então, quando o autor fala aqui da segunda besta, ele está pensando num indivíduo também. Este indivíduo é chamado o falso profeta, e ele dará apoio ao anticristo. A segunda besta, que é a saída da terra, ela não representa um império, não representa os Estados Unidos. Tudo que se descreve aqui sobre a segunda besta, como eu falei aqui, ó, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. A imagem aqui da besta é uma imagem literal. Não é um simbolismo aqui, é uma imagem literal. O que nós lemos aqui no capítulo 13, referente principalmente à segunda besta, a saída da terra, as coisas que esta besta fará têm um sentido literal. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, aqui é literal, que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui é literal essas ações da segunda besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Isso aqui é literal a partir da ótica do autor sagrado. Isto é literal. Isto é literal. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isto aqui é literal, queridos. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Ele está falando da besta saída do mar. Porque é número de homem, e o seu número é 666. Ora, o autor aqui ele dá mais uma indicação quem é a besta saída do mar. A besta que sobe do mar, a besta que é uma das 7 cabeças que sofreu a ferida de morte e fora curada, a besta que sobe do abismo, ele diz que é um homem. E esta besta, ele dá uma indicação para nós quem é. Ó, aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666, ou seja, 666. Quando nós vamos calcular o nome ou o valor numérico do nome Nero César, quando você vai para o grego, certo? Você vai encontrar no valor numérico de Nero César, a saber, 666. Então, o autor sagrado ele falou aqui por códigos. Ele está dizendo para os seus leitores quem é o anticristo.
é Neron César. Então, meus irmãos, a besta, o falso profeta, ela dará apoio ao anticristo. Então, de forma nenhuma, em momento algum, o autor sagrado, ele indica para nós que a besta saída da terra representa os Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos ainda não existiam como tal na época do Império Romano. Nos dias de João não existia. Os Estados Unidos, como nós temos, eles não existiam na época que João escreveu o livro do Apocalipse. Ok? Bom, é claro, é bem verdade que você pode argumentar. Mas a besta saída da terra também existia? Não existia. Assim como também a besta que sobe do abismo não existia na sua época, mas já tinha existido. E voltaria à existência. Ok? O certo é que, de acordo com o livro do Apocalipse, nós temos indícios, nós temos indicação de que a besta, quando ela é vista subir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, ela aponta para um império, para um poder, para o Império Romano. Ok, isso se prova, mas é para o Império Romano e não para Roma Papal. Mas sobre a segunda besta representar os Estados Unidos, isso é uma interpretação whiteana da Ellen White e é seguida cegamente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então eu estou aqui provando para você que a escatologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma escatologia furada, defeituosa. Não procede. Ok? Simplesmente não procede. E volto a lhe dizer, as ações feitas pela segunda besta são ações que devem ser entendidas literalmente e não espiritualmente. De fato, a segunda besta, ela levantará uma imagem da primeira e ela dará fôlego e fará que a imagem fale. E o autor ele acreditava realmente nisso. O autor sagrado, ele, quando escreveu que a imagem da primeira besta falará, ele acreditava que isso acontecerá literalmente, ok? Então, queridos, por aqui nós vamos encerrando o nosso vídeo. Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.